Se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é humilhar, esculachar e fazer bolsominions chorarem. E nesse momento aqui, tá todo mundo chorando na verdade, porque os combustíveis vão subir de novo. Todo mundo chora, mas o bolsominion ele chora com um olho e com outro olho. Não é o olho que falha a boca, né? Mas ele chora com um olho, com outro olho, ele fica olhando assim para não sei aonde, falando: ai, a culpa não é do Bolsonaro, a culpa é da Petrobras, porque se o Bolsonaro pudesse fazer alguma coisa, o ICMS, pipipi, popopó. Bom, a história do ICMS não cola mais. Nem o Bolsonaro fala mais no ICMS. Mas tem bolsominion que fala. Enfim, o ICMS não subiu, o preço do combustível sobe, independente disso. Temos aqui uma notícia, antes de começar a notícia, vamos lá, eu sou o André. E eu sou a Ziza. Você está no canal Reflexo do Todo, eu duvido você deixar vários comentários ali para ajudar o engajamento do vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreve, deixa um like, vira membro. Vocês sabem como é que funciona, né? Print do R7 na tela, por favor, Ziza. Muito obrigado, tá ali. Petrobras deve anunciar aumento dos combustíveis nessa sexta-feira. O Conselho de Administração realizou reunião extraordinária na tarde do feriado da quinta-feira para tentar segurar preços. Mentira, né? Essa reunião aí, ela... Eu vou falar com essa reunião daqui a pouco. Vou primeiro a Ziza. Ziza, lê aquele trechinho da matéria aqui, por favor. Um aumento nos preços da gasolina e do diesel deve ser anunciado nesta sexta-feira, 17, pela Petrobras. A decisão foi tomada depois de uma reunião extraordinária do Conselho de Administração da estatal, realizada em pleno feriado, na tarde da quinta-feira, 16. Com o encontro, Márcio Weber, presidente do Conselho, pretendia fazer a petrolífera segurar por mais algum tempo o reajuste dos combustíveis, como foi solicitado pelo presidente da República Jair Bolsonaro. Entretanto, a diretoria da Petrobras decidiu manter o que já estava planejado, e aprovou o aumento nos preços do diesel e da gasolina, que entrará em vigor na próxima semana. Resumo da ópera: todos os participantes desse conselho aí, no qual o governo é majoritário, indicados pelo governo, votaram pelo aumento. Bom, se o Bolsonaro indica, bom, vocês entendem, né? Tá aqui, ó, continuando na matéria. Tal atitude atende à demanda do mercado, uma vez que havia defasagem de cerca de 15 a 20% dos preços desses dois produtos na refinaria da estatal. O diesel estava há mais de 30 dias sem reajuste e a gasolina não tinha aumento havia mais de 3 meses. A pressão era para que se alinhassem com valores desses combustíveis aos preços internacionais. Cara, minha vontade, quando eu leio uma matéria dessa, é dar um soco na cara de alguém. Por quê? A pressão era para que se alinhassem os valores desses combustíveis aos preços internacionais. Por que não existe uma pressão para alinhar o valor do nosso salário mínimo aos preços internacionais? Sabe por quê? Porque o povo não tem lobby no Congresso, correto? Falando em Congresso, vamos ali para o Arthur Lira. Ele falou no Twitter sobre esse assunto. O Arthur Lira agora está preocupado com o povo. Está preocupado com o povo, agora ele virou tipo um Robin Hood, um negócio desse. Tá aqui, ó, no Twitter do Arthur Lira. A República Federativa da Petrobras, um país independente, em declarar estado de guerra em relação ao Brasil e ao povo brasileiro, parece ter anunciado o bombardeio de um novo aumento dos combustíveis. Enquanto tentamos aliviar o drama dos mais... Eu não consigo ler isso aí, gente. Dos mais vulneráveis nessa crise mundial sem precedentes. A estatal brasileira, que possui função social, aí ó, grifo, pino de iricutica importante aí, hein? Age como amiga dos lucros bilionários e inimiga do Brasil. Na segunda-feira estarei convocando uma reunião de líderes para discutir a política de preços da Petrobras, política da Petrobras que pertence ao Brasil e não à diretoria da Petrobras. Well. Mas aí eu fiquei casfifando aqui com a minha memória, pro Arthur Lira, função social, Petrobras. Aí eu fui lá, eu fui no Google, puxei uma matériazinha de 27/5/2022, CNN Brasil Business. Arthur Lira, a Petrobras não tem função social, ou privatiza ou toma medidas mais duras. Ué. Pra pedir a privatização da Petrobras, o Arthur Lira diz que a Petrobras, para ele, não tem função social. Mas para defender o Bolsonaro, que é isso que o Arthur Lira está fazendo,
está defendendo o Bolsonaro, está defendendo a campanha do Bolsonaro. O Arthur Lira faz campanha declarada para o Bolsonaro. Em fevereiro ele disse que até junho Bolsonaro estaria passando o Lula nas pesquisas, não passou. Então Arthur Lira está muito desesperado com esse resultado vindouro. Pelo menos até o momento eu não sei de nenhuma falcatrua dele que não seja participação exorbitante no orçamento secreto, mas parece que ele está com medo de alguma coisa. Não é pouco medo não, é muito medo. Por quê? Para o cara como Arthur Lira dizer que a Petrobras tem função social, e ele está certo. Ele está certo. Isso que é... Eu vou usar a palavra engraçado aqui para facilitar a comunicação, porque não tem nada de engraçado. O mais engraçado é que tanto Arthur Lira, quanto eu vou mostrar no tweet do Bolsonaro, tanto Arthur Lira quanto o Bolsonaro estão falando a verdade. A Petrobras, quando ela aumenta os preços descaradamente, hoje a Petrobras tem lucros 6 vezes maiores do que as maiores petroleiras do mundo. Vou repetir, a Petrobras hoje tem lucros 6 vezes maiores do que as maiores petroleiras do mundo. No último trimestre foi lucro de, 40 e tantos bilhões. A Petrobras está cagando pro povo brasileiro. Mas vamos nos lembrar que quando a gente tinha um governo que segurava o preço dos combustíveis via política econômica, via política de preço da Petrobras, o que essas mesmas pessoas faziam? O que o Arthur Lira falava? O que o Bolsonaro falava? O que a direita falava? O que o R7 falava? O que a CNN falava? O que o Globo News falava? O que a Astué falava? O que o cu do caralho falava? Que a Petrobras estava tendo um prejuízo e que o PT estava afundando o Brasil. Na prática, foram essas pressões que levaram esse resultado hoje. Essas pressões que, inclusive, que elegeram o Bolsonaro. Fiquem sabendo. Falando no Bolsonaro, intancável o Bostil, vamos colocar aqui um tweet dele. O governo federal, como acionista, é contra qualquer reajuste nos combustíveis, não é só pelo exagerado lucro da Petrobras em plena crise mundial, bem como pelo interesse público previsto na lei das estatais. Bom, se o governo federal é acionista, ele não fala aqui, mas é acionista majoritário, se o presidente da República indica o presidente da Petrobras, se o governo, como acionista majoritário, indica a maior parte das cadeiras do Conselho Deliberativo, tem totais poderes para mudar a política da Petrobras. Não muda porque não quer. Simples assim. Mas, porra, o preço dos combustíveis tá, queimando o filme do governo. Você tá dizendo que se eles poderiam mudar, mas eles não querem mudar. Se tem um grupo que o Bolsonaro não mexe, é com os ricos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Recentemente foi aprovada uma lei, que essa lei, ela tinha duas diretrizes. Primeira diretriz: as empresas aéreas não vão mais cobrar o despacho da bagagem, lembra? Alguns anos atrás, eu não lembro qual ano que foi, mas foi alguns anos atrás, menos de 10 anos, uns 5 anos atrás, foi aprovada uma lei para acabar com a gratuidade do despacho de bagagem, com a promessa de que isso iria baratear os custos e trazer, inclusive, para o Brasil as chamadas empresas low cost, que é custo baixo. As empresas de custo baixo não vieram e a passagem não diminuiu, pelo contrário, aumentou. Então tivemos essa lei que ela retornava com a gratuidade da bagagem e ela liberava a criação de pistas de aeródromos para pequenos aviões, desses que sempre que é apreendida uma grande quantidade de droga num aviãozinho desse ou num helicóptero. Essa lei foi aprovada. A lei colocava bagagem grátis e liberava as pistas em aeródromos sem a fiscalização da ANAC.
Agência Nacional de Aviação Civil. Bolsonaro foi lá e vetou uma dessas duas partes da lei. Qual parte que ele vetou? O dos aeródromos, sem fiscalização da ANAC, que vão ser usados para tráfico de drogas, tráfico de pedras preciosas e todo tipo de falcatrua? Ou será que o Bolsonaro vetou a gratuidade da bagagem? Não preciso nem responder. O Bolsonaro vetou a gratuidade da bagagem. Por quê? Porque ele quer que o povo se foda. Ele está preocupado com os super ricos, donos de empresas de aviação. Nesse caso da Petrobras, é mesmo que ele dá todo esse escândalo. Pro eleitorado dele acreditar que ele não pode fazer nada quando ele pode. Ele poderia, numa canetada, mudar tudo, colocar pessoas lá que vão votar da maneira como ele quer. Ele não tem a caneta BIC? A caneta BIC, o que eu vou votar? Broxou? Que nem a jamba dele? Não faz porque não quer. Porque não quer mexer com super ricos. Agora, só para dar uma vírgula nesse assunto, ele zerou os impostos para comprar jet ski, lancha e o caralho a 4. Por que ele não zera o imposto do carro popular? Quem compra carro popular é pobre. Vou ter mais um tweet aqui do Bolsonaro. A Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos. Seu presidente, diretores e conselheiros bem sabem do que aconteceu com a greve dos caminhoneiros de 2018 e as consequências nefastas para a economia do Brasil e a vida do nosso povo. Bom, o presidente que ele escolheu e os diretores e conselheiros que o governo, como acionista majoritário, escolhe a sua maioria. Simples assim. Simples assim. Para finalizar, aqui eu vou trazer uma notícia bem recente de 14/6/2022, são poucos dias atrás, tá, gente? Hoje é dia 17, foram 3 dias atrás. Bolsonaro volta a defender a privatização da Petrobras, dizendo que ela não tem viés social, vocês precisam se decidir. Tá ali. Bolsonaro desafiou um apoio muito grande da população para a privatização. Caralho, quem apoia a privatização, meu Deus? Destaca que o processo de desestatização demanda muito tempo e volta a recriminar lucros abusivos da empresa. Agora, nosso último print aqui, colocar na tela, Ziza, por favor, tá aí o print da Paola Costa, @PaolaDCS. Paola é professora, gera um ótimo conteúdo no Twitter, participa de vários podcasts. Sigam ela no Twitter, ouçam os podcasts que ela participa, que eu recomendo. O Conselho da Petrobras tem 11 pessoas, 6 delas são indicadas pelo governo federal, 6 de 11, portanto, maioria tem poder decisório. Os 6 votaram pelo reajuste do diesel e da gasolina. Bom dia para todos. Esse bom dia é 100% ironia, porque é um péssimo dia todo dia no governo Bolsonaro. É um péssimo dia. Se você chegou até o final do vídeo, comenta ali embaixo, fora Bolsonaro. Comentou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes para fortalecer o engajamento do vídeo. Vire membro no botãozinho azul, se inscreva e deixa um like e tamo junto.